Está no ar o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais uma edição do seu podcast, que já está há 11 anos no ar, sempre buscando levar a você ouvinte um conteúdo diferenciado, não só notificando ou tecendo breves comentários, mas aprofundando e debatendo em grande estilo as mais diferentes categorias do esporte a motor. Importante lembrar que temos um programa de apoio tão vital para manter a infra do programa e também investir na divulgação do mesmo. Se você ainda não conhece, entre no apoia.se/Café com Velocidade. Neste ano estamos aí bolando uma série de benefícios para os nossos apoiadores, mas um de cara que eu posso falar para vocês é a participação no grupo exclusivo do WhatsApp. Todos os apoiadores, independentemente da quantia, entram no grupo do WhatsApp. Mas a quantia vai começar a fazer esse pouco. Eu e Fábio Campos estamos trabalhando aí numa diferenciação destes planos aí. E provavelmente, né, Fábio Campos, uma ou 2 semanas a gente já deve divulgar e fechar aí o plano sobre o que vai vir nesse grupo de apoiadores, nesse programa de apoiadores, na verdade, do Café com Velocidade para 2019. É isso aí, Raposo. Olá para você, olá para o nosso ouvinte, para o nosso convidado que está aqui também, que vai ajudar a gente. Daqui a pouco a gente apresenta. Eu queria primeiro começar essa edição, Raposo, agradecendo muito quem nos ouviu na semana passada. A gente teve números muito bons de muita gente que nos prestigiou fazendo o download dos blocos. Foram 4 blocos, né? Uma coisa que não é tão comum, ou não será tão comum agora nessa nova era de blocos mais curtos, mas não vai ter um número fixo de blocos, mas independente do número, o pessoal embarcou, né, aproveitando que era um momento ali de Fórmula 1, muita gente empolgada com isso, claro, mas os números foram muito bons, muito legais, então não só para quem ouviu na semana passada e está de volta, né, seguindo aí numa semana sem Fórmula 1, ouvindo a gente, porque a gente tem tanta coisa para falar. Está chegando aí uma reunião sobre 2021, que é importantíssima, que nós vamos falar nessa edição, mais coisas do Grande Prêmio da Austrália, claro que a gente pode e deve analisar aqui. Vamos, baseado numa pergunta do ouvinte, vamos falar um pouco da Fórmula 1 no Netflix, né? O que exatamente representa esse especial. Sem spoiler, para os preocupados, não se preocupem. O objetivo não vai ser detalhar cada episódio, a gente vai falar sobre o grande espectro, né? o grande significado para a Fórmula 1 de um especial como o do Netflix. Então, Raposo, começa a edição muito feliz, satisfeito e, como você falou, né? Já desenhando elemento para os apoiadores terem cada vez mais brindes, mais recompensas de acordo com a remuneração. Enfim, todo mundo que apoia ajuda o café a existir, a manter o programa no ar. E a gente vai sempre tentar recompensar nessa análise de 2019, né, Raul? Tentar recompensar o nosso ouvinte cada vez mais com essas contribuições que ele nos dá. Exatamente, Fábio Campos. Então, só para a gente fechar aí com a abertura e começar o programa e apresentar o nosso convidado, as formas tem para nos contactar via e-mail no cafécomvelocidade@gmail.com. Também temos o Twitter, o @café velocidade, sem o com. No Facebook também temos páginas e grupos, nos procurem por lá. Temos no YouTube também o Velocidade.org, só procurarem lá, youtube.com/velocidade.org. Todos os programas, todos os blocos são publicados por lá também, se você preferir o YouTube para ouvir. Não tem imagem, né? Fica uma imagem fixa lá, mas vocês conseguem ouvir o áudio por lá. Você que tem os agregadores aí de podcast, nosso feed é facinho. cafécomvelocidade.com.br/feed.xml. E para fechar, o lembrete de sempre, estamos tanto no Spotify quanto no Deezer. Então, várias formas para vocês nos ouvirem. Agora a gente passa aquele carrinho maroto, voltamos já para começar a discussão sobre Fórmula 1 e apresentando o nosso convidado. Vamos lá, vamos começar com o primeiro bloco da edição 596. Fórmula 1 se aproximando da 10ª corrida e o Café com Velocidade se aproximando do programa de número
600. Vamos falar um pouquinho sobre a Williams. Não tivemos aí um tempo para falar com o tempo que se merece, né? Para falar sobre a situação atual da Williams na última edição. Então hoje a gente resolveu trazer de novo este tema. Mas antes eu quero apresentar aqui o nosso convidado. Ele está falando do Nordeste. O nome dele é Diogo, mas não é o Diogo Gomes. Nós arrumamos um outro Diogo nordestino para vir cá tampar este buraquinho no coração das pessoas que estão com saudade do Diogo Gomes. Mas temos ele, o Diogo Varela. Seja muito bem-vindo, Varela. Boa noite a todos, é um prazer. Tem que representar de todas as formas, né? O nome está bem representado e a persona eu acho que muito bem também. É um abraço aí para todo mundo, é um prazer estar participando. O sotaque faz parte, né? É o charme da... Eu acho que você só não consegue representar ele na conta bancária, que a conta bancária do bicho é gorda, viu? Mas tirando o resto, é o mesmo nome, é o mesmo região do país, é o mesmo sotaque. Você perde só um pouquinho na conta bancária, mas tá tudo bem. Mas é sempre, né? O Williams, Diogo Varela, você acredita, você viu na etapa de Melbourne 2 semanas atrás, a abertura da Fórmula 1, e a Williams naquele papel de andar lá realmente no fim do pelotão. A equipe já vem, né, há algum tempo nesse papel de andar lá atrás. Se especulava, né, alguns acreditavam que a culpa era da dupla de pilotos, que Lance Stroll e o Sergei Sirotkin não eram pilotos para estar lá na equipe, e que a equipe precisava de um Robert Kubica. Era um absurdo deixar o Kubica na reserva e colocar o Sirotkin, e meio que está se provando, né? Foi uma corrida apenas, é claro, não dá para a gente bater tantos martelos, apesar que no caso da Williams esse martelo é até facilmente batido, de que o problema na equipe está longe de ser piloto, né? Mesmo que coloque outro piloto ali, a real situação do time não parece ser das ideais. Eu queria saber de você, como é que você vê, você que é um cara que você acompanha a Fórmula 1 há muito tempo, desde a década de 80 e 90, viu uma Williams fazendo vários campeões do mundo e vê a equipe nessa situação de hoje. Se você prestar atenção, Raposo, a história dessas equipes, a história se repete, sendo com Williams. Nós já vimos esse filme com outras equipes históricas que já foram importantes da Fórmula 1. Nós vimos a Tyrrell passar por isso, nós vimos a Lotus passar por isso, aqui falando das inglesas, vimos a Ligier passar por isso. Então, foram equipes que a gente conhece esse caminho. Começa essa descendência na escala, na hierarquia de sucesso da Fórmula 1, é difícil de reverter. Acaba que acontece um giro na academia, na categoria, novas forças se formam e tudo, e essas equipes elas não conseguem se recuperar. A Lotus já foi ressurrecta uma vez, trouxeram o nome de volta, se eu não me engano, mais de uma vez, e nem assim consegue dar aquele switch de novo para voltar a ser uma equipe vitoriosa. E o que eu sinto que está acontecendo é interessante, eu estava comentando outro dia, é que os primórdios da Fórmula 1 nós tivemos um domínio de equipes alemãs e italianas. E depois do garagismo inglês, que na década de 70, que começou lá nos 60, ganhou força em 70, 80, essas equipes elas têm perdido força, né? A McLaren também não vem bem. E nós vemos uma volta aí de uma disputa entre uma equipe, a Mercedes, e uma equipe italiana, a Ferrari. Tá tendo um ciclo, nós estamos de uma era e um começo de uma nova era. Se considerarmos a Red Bull como uma equipe que é austríaca, que é também uma teutônica, então nós voltamos ao que... Fábio Campos, pensando em cíclico, em coisas cíclicas ou em ciclos, como o Varela falou, dá para acreditar que a Williams voltará um dia à sua velha forma? Na direção da equipe, né, na estruturação da equipe, nas falhas que tem da equipe, porque eu, até antes de começar o comentário, eu vou até fazer primeiro uma pergunta para vocês dois, para quem de vocês dois responder primeiro. Na pré-temporada, qual foi a notícia a respeito da Williams que chamou a atenção, que deu destaque? Qualquer um de vocês dois que quiser responder. Pensem na pré-temporada. Qual foi o choque da Williams na pré-temporada? Que não ficava pronto, né? O grande choque, o grande momento da equipe na pré-temporada é que as coisas não funcionavam. Como é que você vai começar um campeonato assim? Pois é, exatamente aí que eu quero chegar.
essa foi a notícia que mais ganhou repercussão, porque é a Williams, né? Eu até coloquei um tweet lá na minha conta do Twitter, chamando a Williams, eu inclusive me referi a Williams como a ex-temida Williams, porque a gente tinha o temor da Williams, a antiga, né? Aquela Williams dos anos 90, era um carro que a gente tinha medo daquele carro, entre aspas, falando de um jeito que o ouvinte talvez que não tenha vivido aquela época talvez não entenda, mas quem viveu sabe que a Williams era uma equipe, antes de tudo, temida. Podia ser nada, podia ser odiada, e aí varia quem torcia para brasileiro, contra brasileiro, Senna, sem Senna, contra o Senna, é outra história, mas a Williams era antes de tudo uma equipe que gerava um temor no universo da Fórmula 1. Eu até coloquei isso no Twitter com uma foto da Williams, que eu acho até uma foto belíssima, a Williams passando numa curva em Barcelona, agora em 2019, e uma série de torcedores assim, erguendo o braço, que é uma foto simbólica, né? Não só da torcida que essa equipe tem, como do momento, né? Aquela torcida quase que de pena, no sentido de, olha aí, ó, finalmente o carro. Mas não foi essa a principal razão da Williams, não foi o atraso, claro, repito. Mas se você for pensar que a gente treina com o carro que ela vai correr, normalmente ela só estreia o carro na Austrália, é uma situação que não era ideal, mas é uma situação possível. A grande preocupação da Williams foi uma notícia que não chamou muita atenção, que veio uma semana antes de Melbourne, que mais ou menos uma semana, um pouco depois, que era a verificação de que a suspensão da Williams estava irregular. Eles tiveram que mudar o projeto da suspensão dianteira do carro. Essa notícia passou quase que desapercebida por muitos, mas é a notícia muito mais grave do que simplesmente não conseguir levar um carro para 2 dias de pré-temporada em Barcelona, porque alterar um projeto de suspensão, ainda mais dianteira, né, na verdade as duas não são importantes, é uma coisa que você muda o projeto, você não faz isso em uma semana, você não resolve isso em uma semana, você não consegue corrigir isso de uma maneira, um redesign aqui e pronto. Então essa notícia foi a mais grave da pré-temporada, foi a declaração de ilegalidade da parte dianteira do carro da Williams. Então começa, Raposo, por essa questão técnica, eu acho que cabe a gente discutir aqui o que pode ser feito para o Williams sair dessa situação, e aí a gente vai esbarrar em outra discussão desse bloco, que é a de 2021, mas antes disso é importante ressaltar, né, que como a situação técnica do time hoje é dramática, porque eles tomaram 1 segundo e 2, se eu não me engano, 1 segundo e 2, 1 segundo e 3, ficou mais ou menos nessa média. Não é dos carros à frente, é do próximo adversário, né, do carro seguinte a eles na fila do grid. Ou seja, é uma perspectiva de não sair da última fila do grid tão cedo, porque 1 segundo, 1.2, 1.3, não é, Raposo? É dificílimo de reverter. Com certeza, Fábio Campos. E a gente viu já que teve, né, os seus resultados na direção da equipe, com o Paddy Lowe sendo desligado da equipe, sendo colocado de escanteio, e ele que veio, né, de certa forma, a peso de ouro quando ele veio, não sei se você concorda com essa afirmação, estava lá na Mercedes, né, a Mercedes campeã de Lewis Hamilton, lá como um dos homens fortes, ao lado de Toto Wolff e ao lado de Niki Lauda, e de repente, naquele acordo do Rosberg se aposentando, o Bottas vai para lá, o Paddy Lowe vai para cá e tal, ele faz essa mudança para Williams, e se esperava de repente, né, que tivesse aí uma melhora por causa dessa experiência dele e pela participação dele, né, na construção daquela Mercedes. Não sei qual era, até fico em dúvida agora qual era o tamanho da participação dele naquela Mercedes, mas foi uma promessa também, né, que veio nos últimos anos, essa ida do Paddy Lowe, e que não resultou em nada. É verdade, inclusive essa questão do Paddy Lowe tem que ser bem discutida, porque claro que não dá para aliviar para ele, né? Claro que não dá para colocar ele como partir de um carro que tem esse problema de não estar dentro do regulamento, ou até mesmo do que eu citei, de não conseguir estar pronto tecnicamente para os treinos do ano. Eu não coloco tudo nas costas dele, Raposo. Eu acho que tem sérias dúvidas quanto à capacidade dele. Eu acho que é um cara que merece ser questionado. Pode não ser tudo isso que se falou dele, embora ele esteja envolvido na Mercedes, que você falou, 2014.
E ele é um cara que participou muito ativamente do projeto da McLaren em 2007 e 2008, que é o carro campeão do mundo em 2008, e que não foi campeão do mundo em 2007 por aquela última corrida que, enfim, que a gente já sabe muito bem como é que se desenrolou. Mas ele também tem a mão dele naquilo ali. Eu repito, ele não deve ser aliviado, ele não deve ser dito aqui que ele não tem culpa, mas ele está numa equipe que está decrescendo muito antes dele chegar. Se fosse assim, uma Williams que estivesse mantendo pelo menos uma regularidade, como uma Force India manteve por tanto tempo, como, quem mais? Acho que a Sauber, talvez, agora a Sauber também não existe mais, mas a Sauber oscilou mais do que foi regular. Eu acho que talvez a Force India seja ali o exemplo nos últimos anos, que foi uma equipe que se manteve ali e às vezes brilhos esporádicos. Não é o caso da Williams. A Williams ela fez bons carros em 2009, por exemplo, naquela questão daquele difusor. Aí você viu que 2010 já não era a mesma coisa, 11 já não era, 12, 13 foi só caindo. Aí veio a mudança para 14. Eles novamente fizeram um bom carro e se beneficiaram do motor Mercedes, que naquele ano fez toda a diferença. E aí o que aconteceu? Em 2015 foi caindo, em 2016, então é uma equipe que desce os degraus ano após ano. Então eu não consigo apontar o dedo, embora vou falar pela terceira vez. Claro que ele tem culpa, mas eu não consigo apontar o dedo para uma pessoa que está fazendo parte dessa fase final, digamos assim. A Claire Williams não é o caso. A Claire Williams está no comando neste tempo todo. Ela sim pode ser acusada de uma figura extremamente decisiva e importante para os caminhos ladeira abaixo que a Williams toma. Campos, essas equipes o projetista principal, ele não trabalha sozinho. Sim. Você contrata um projetista, mas ele tem toda uma equipe técnica ali. Sim, Esse pessoal técnico por trás ali, eles têm uma importância fundamental na estrutura. Você veja, por exemplo, a atual Racing Point, uma equipe que é pequena, já passou por endividamentos e tudo. Quando era Force India, o proprietário não podia entrar em alguns países do circo da Fórmula 1, porque poderia ser preso por dívida, mas a equipe andava bem. Né? A equipe produzia alguns carros que conseguiam se destacar nos pelotões intermediários. A Williams, por ter sido muito vencedora, e aí é que eu acho onde é que as coisas vão chegando, né? Volta a história das coisas serem cíclicas, a Williams, por ter sido muito vencedora, algumas décadas atrás, já décadas, né? Essa parte técnica foi sendo desmanchada da equipe, isso foi se dissolvendo. E aí você soma isso a mudanças de estrutura, a mudanças de regulamento, sempre tem alguém que tem um pulo do gato, uma novidade ali, que pode trazer algo diferente. Veja a Brown em 2009, do nada para o título, um difusor sopado com uma brecha de regulamento. E a cabeça, por mais que você traga um grande nome, se ele não tem ali um setor técnico de qualidade, como tinha a Williams, como historicamente sempre teve, no tempo que o Patrick Head era o diretor técnico da equipe, que era projetista também, junto com o Adrian Newey, que projetaram aqueles carros, como é que você vai fazer aquilo andar, né? Funcionar? Eu não sei se a culpa é colocar em pé de logo ou qualquer outro que eles contratem aí apenas. Tá descendo a ladeira mesmo, não tem assim. E tem uma hora que, mesmo injetando muito dinheiro, demanda tempo para você conseguir trazer de volta. Precisaria ser uma injeção constante de dinheiro por alguns anos. Veja a Red Bull, com todo o dinheiro que tem, se eu não me engano, foram 6 ou 7 anos para conseguir o primeiro título. Né? Tinha o David Coulthard, um piloto experiente, tudo que já tinha pilotado para Williams, McLaren, e demoraram mesmo assim a conseguir ganhar alguma coisa. Precisou alinhar todos os planetas ali para que eles levassem o primeiro título. E a suspensão, mais uma vez, complicando a Williams, né? Como já complicou em 1994. E eu somo a tudo isso, eu sempre faço questão de falar, a gente discute muito Williams, McLaren, né? Essa situação de duas equipes que, com tanta história, foram para o fundo do grid, né? Hoje existe um agravante que é a estrutura da Fórmula 1. Por isso que eu faço sempre questão de dizer que a gente precisa discutir 2021, a gente precisa estar atento, a imprensa precisa estar atenta, porque é uma oportunidade de solucionar problemas, embora a Fórmula 1 vai sempre exigir competência. Não houver competência dentro dos quartéis generais das equipes, não vai adiantar nada. Mas a Fórmula 1 hoje ela esmaga Williams, até mesmo como a hoje Racing Point, a antiga Force India, apesar dela conseguir fazer o que ela conseguiu, porque hoje é essa questão de uma equipe gastar
500, 600 milhões de dólares, cento e alguma coisa no orçamento dela. Então, isso é uma coisa que a Fórmula 1 precisa corrigir, faz parte também desse processo de apequenamento da Williams, embora ele não seja exatamente o único fator responsável. Né? Não dá para você virar e falar, não, a Williams tem porque por causa da estrutura da Fórmula 1, não. Também, é um dos agravantes que a Fórmula 1 precisa mudar para não deixar isso aí que você falou uma coisa muito certa, Diogo. Eu sempre falo, né, a grande derrota da Fórmula 1 é ter deixado morrer Lotus e Tyrrell, principalmente. Não podia ter perdido Brabham, não podia ter perdido Ligier, mas principalmente Lotus e Tyrrell jamais poderiam sair da Fórmula 1. Eles tinham que estar lá hoje, mesmo se não estivessem nem sequer perto da... Porque você vê o Manchester United morrer, você vê um Flamengo, Corinthians morrer, você vê um time da NBA morrer, não pode. É que a Fórmula 1 deixou as suas camisas históricas morrerem, coisa que em outros esportes, por diversos e milhares de fatores, não acontece. Mas na Fórmula 1 aconteceu, infelizmente. Perdeu-se um grande pedaço de história quando essas equipes morreram, e é por isso que a Fórmula 1 tem a obrigação de zelar por Williams, McLaren e outras equipes que não podem, de maneira nenhuma, sair. Essas equipes não podem, elas não só são as maiores, né? Ferrari, Williams e McLaren, são as maiores equipes da história, como elas representam muita gente que gosta, tem muita gente que torce, e tem muita gente que se liga nela só por causa disso. Zela pela Ferrari, né? O problema é esse. Há o zelo pela Ferrari, né? Diferente do Brasil, exatamente. Um zelo muito grande pela Ferrari e muito pequeno muito grande pelas outras. Você acha que a Williams coloca em 2021? Chega lá? Olha, eu acho que chegar lá, eu acho que chega, porque a partir dessas reuniões que vão começar essa semana, você já consegue até negociar diferente com seus patrocinadores. Se você começa a sentar se você senta numa mesa de reunião e fala, olha, eu preciso de X 150, que a Liberty quer, eu preciso de 150 milhões por ano para fazer o meu carro funcionar, você já está vendendo outra coisa para o patrocinador. É diferente você sentar numa mesa e falar assim, olha, eu tenho 150 milhões por ano, ok? Mas eu vou brigar com gente que está gastando 600. Então muda até a sua perspectiva de contrato mesmo, que você vai assinar com quem te patrocina ou com quem você quer que te patrocine. Então, a importância dessas reuniões da Fórmula 1 de 2021 é essa. Você já sentar na semana seguinte para negociar. Claro, eu estou falando como se as coisas fossem decididas essa semana. Não é. As coisas só começam a ser traçadas essa semana. Mas é para o ouvinte entender. A partir do momento em que você começar a ter uma clareza nesse regulamento, é por isso que está tardíssimo para isso, já está muito tarde para esse 2021, você já começa a ver luz no fim do túnel, até para a Williams começar a se salvar, uma McLaren começarem a se reestruturar. Mas você não acha que o problema da Williams, no meu ponto de vista, se trata única e exclusivamente de acertar um carro? Incompetência para mim de projetista? Porque motor tem. O que precisa? Precisa de um carro bem desenhado e de motor. Mas não tem tanto dinheiro assim para ter tantos engenheiros e tal. Ou tantos mecânicos, ou tanta regalia e tal. Tudo bem, tá faltando dinheiro. Talvez a administração da Claire Williams precisa melhorar bastante nessa captação de grana e tal. Mas não adianta se ela captar mais grana e os caras responsáveis por desenhar o carro continuam errando. Mas com mais dinheiro, Raposo, você muda o seu pessoal técnico, né? Você consegue chegar para um cara da Renault, para um cara da Red Bull, para um cara da... Cara, mas trouxeram o pé de longe da Mercedes. Eu não sei muito bem. Mas aí é o que o Diogo falou. Uma figura só não pode ajudar muito, mas não quer dizer que um engenheiro vai te salvar a sua pátria, né? Não quer dizer isso. E, Raposo, antes do Diogo falar também, de você complementar, é a questão dos degraus que eu citei, né? Eles fizeram bons carros em 2009 e em 2014. Só que o time não tem estrutura para manter isso. Olha como o time não consegue evoluir, ele não consegue os passos são sempre para trás, os passos são sempre para baixo. Muda um regulamento, eles conseguiram 2 vezes. Até conseguir uma boa sacada, digamos assim, né? Conseguiram um bom projeto, ou encaixar um bom projeto. Mas nos anos seguintes à mudança do regulamento, eles só descem no grid. Então isso é uma falha estrutural. Alguma coisa lá dentro muito forte que não está funcionando, né? Olha, eu nunca vi uma equipe de Fórmula 1 ganhar um título sem um grande cabeça por trás. E eu nunca vi. A Ferrari passou 27 anos, 21 anos na fila. Enquanto não tiraram o Cesare Fiore, que estava na década de 80 lá, botaram o Montezemolo para começar toda aquela reestruturação, a pulso firme, que foi quem trouxe o Jean Todt, a pulso firme, que mantinha o pulso firme lá, a Ferrari não saiu
da fila. A Williams, com o Frank Williams e com o Patrick Head, tinha um pulso. O Toto Wolff faz papel na Mercedes atualmente. O nosso camarada lá da Red Bull, que era piloto, não está me sumindo o nome dele aqui, Raposo? Christian Horner. Não. Christian Horner também, mas o que era piloto, o que perdeu até a visão. Helmut Marko. Era um cara que estava sempre lá dentro, era o Carranca. Pronto, era essa. Eu não vi uma equipe ser campeã sem um Carranca, sem aquela cara feia e maldosa que todo mundo teme e bota as coisas para funcionar. Se vocês lembrarem de alguma, Ron Dennis, onde está? Saiu, cadê a McLaren? Entendeu? O Briatore, tiraram ele de lá, cadê? Esses grandes figuras, esses capos da Fórmula 1, eles sempre existiram. E eram esses caras que conseguiam fazer todos aqueles gênios ali, projetistas, ou o mecânico desleixado que não colocou um parafuso de temer alguma coisa. Esses caras que organizam tudo, talvez o que falte para a Williams seja isso, uma cabeça, um carranca, entendeu? Porque motor eles têm. Eu não sei, Diogo, porque eu acho que isso aí, a Fórmula 1 tinha essa época em que uma pessoa conseguia comandar tudo de uma maneira, eu acho que era mais fácil. Hoje em dia as equipes têm mais de 1.000 pessoas, a Mercedes tem mais de 1.000 pessoas, eu acho que hoje em dia a necessidade de uma estrutura, de um sistema organizacional, para usar uma expressão bem Fórmula 1, né, é tão grande que você, claro, eu não estou dizendo que o comando não é, por isso que eu até aponto o dedo para Claire Williams, que é, você precisa saber colocar as peças certas trabalhando nos lugares certos. Mas hoje em dia a coisa é muito grande. As empresas, a própria Williams, tem 800 pessoas na fábrica da Williams. A última informação que eu tive foi essa. 800 pessoas, gente. Isso é uma... Imagine você no Brasil, uma empresa que tem 800 pessoas. É uma mega empresa, é um mega prédio na Avenida Paulista. Então não é pouca coisa. A estrutura hoje de Fórmula 1 ficou muito grande, ficou gigantesca. Então eu acho que é mais difícil para você trocar uma peça ou outra, talvez isso vá ao encontro do que o Raposo falou, é mais difícil você trocar uma peça ou outra e esperar. É preciso se fazer uma competência para se fazer uma análise. Por exemplo, o Frank Williams, eu já não sei até que ponto ele está lúcido de conseguir apontar certas coisas desse nível. Não, a época dele passou. Veja o que você está falando aí. A Mercedes tem mais de 1.000 pessoas, mas o Toto Wolff está lá. Entendeu? Tem o carranca deles lá, entendeu? Às vezes, Peter Sauber era outro. A Sauber se tornou o que foi, ele estava sempre lá dentro. Quando ele saiu, a equipe começou a titubear também. Bem, isso é uma opinião, né? Eu não me lembro de uma equipe que tenha sucedido sem essa figura do capo, assim, frequente ali, presente principalmente nos pits, né? No momento ali definitivo, que é a corrida, né? Porque o grande show é a corrida, todo aquele preparo ali é pro momento da corrida. Eu não sei, eu ainda estou muito amarrado na questão do cara da criação, sabe? Se não o cara, a equipe de criação. Para mim, mora aí o problema fundamental da Williams, tá? E aí a Claire Williams tem culpa no cartório por não ter contratado os melhores ou por não ter agariado fundos para poder ter condições de trazer os melhores, mas para mim mora muito aí na questão, porque se não tivesse motor, a gente poderia falar, precisa de motor, um carro precisa de motor, um bom motor, um motor que empurra e precisa, sabe, ser um carro bem desenhado e tal. Motor a gente sabe que eles têm, não é esse o problema da Williams atual. Então o problema é desenhar o carro, é sair um carro da prancheta, um carro que empurrado pelo motor Mercedes que ande bem. Assim como a Race não saiu esse carro em 2009, 2014? Saiu esse carro, mas não saiu mais depois. Tá vendo? Gente para desenhar o carro talvez exista, Raposo, mas como esse carro consegue evoluir, a equipe tem parâmetros de evolução, a equipe consegue desenvolver, a equipe tem gente, porque a gente viu a Ferrari perder o campeonato do ano passado, basicamente porque não conseguiu desenvolver o carro. Será que a Williams também não sofre do mesmo problema? Mas a Ferrari teve aquela questão do motor também, né? Eles estavam com aquele sistema de queima de óleo que foi questionado e tudo. Teve um momento no campeonato onde eles perderam desempenho depois que aquilo foi limitado. E por culpa deles, teve um momento em que eles tinham que apresentar as inovações até uma data X
eles não fizeram, a Mercedes fez e foi liberado que a Mercedes continuasse com o desenvolvimento e a Ferrari não. Vocês lembram disso? Não, a gente fez um programa pós-Grande Prêmio de Mônaco do ano passado, que teve um bloco praticamente dedicado a essa questão da queima de óleo. Exatamente. Depois ficou uma polêmica de que a Mercedes foi permitida também fazer isso, né? Então teria sido assim, a Mercedes teria alcançado também fazendo isso. E esse ano está sendo muito mais investigada essa questão, né, de estar sendo mais verificada pelos fiscais para que não haja essa queima de óleo como combustível, ou que haja pouco dentro de um limite bem pequenininho, se eu não estou enganado. Então ficamos nesse impasse, porque... Não, mas é bom terminar em impasse, né, Raposo? É ótimo para o ouvinte que a gente sempre termine em impasse. Queremos opiniões, né? Exatamente, que aí o ouvinte pode se posicionar, pode interferir na discussão, enfim, a gente vai analisar o Williams o ano inteiro, né? O próximo Grande Prêmio já está aí, ano no final de... Aqui na tecla, antes de fechar, é a questão dos pilotos. Apesar do Kubica, de repente, mostrar claramente que não tem condições, assim como muitos diziam ano passado que o Stroll não tinha condições, ou que o Otki não tinha condições, eu acho, uma certa tem que ficar julgando esses pilotos com essa cadeira elétrica que eles têm na mão. Os pilotos muito bons não fazendo quase nada com carros ruins na mão, e a hora que deram um carro bom para eles fizeram, exemplo de Jason Button. Então ficar julgando nesses caras, não sei a opinião de vocês, se vocês acham que sim, tem que cobrar, dá para cobrar eles. Eu acho que enquanto tiverem, com essa cadeira elétrica na mão, é bem desafiante ficar cobrando esses caras de uma coisa que meio que foge o controle deles entregar. Varela primeiro, porque eu quero ouvir o Varela sobre o Kubica. Eu estava esperando chegar nesse momento. A questão do Kubica mexe comigo por um otimismo que eu tenho pelas pessoas com alguma dificuldade, eu como ser humano, e o pessimismo das coisas que eu vejo na minha área de trabalho, que é a medicina. Então eu vejo a lesão do Kubica como uma lesão muito grave. Para você pilotar um veículo que é o mais avançado do automobilismo mundial. Nós vimos essa semana, nós podemos ver a diferença de tempo, né, de qualifying entre a Fórmula Indy e a Fórmula 1. Você veja, aquilo ali basicamente é tirado em curvas, né? Não é na reta, principalmente, que o Fórmula 1 faz a diferença, é na média, no geral do circuito. Como é que um piloto com a limitação daquela, ele vai conseguir, entendeu, pilotar aquilo no state of the art que o carro exige. Ele mesmo, o Kubica, admitiu que ele, para fazer algumas curvas, ele precisa usar o ombro, ele fica girando o ombro para conseguir fazer o movimento. Então, é uma limitação importante. Não dá para culpá-lo por um carro ruim, mas com certeza não dá para ele fazer milagre sendo como, não tem como. Se ele, né, se transformar, é uma maravilha, mas eu vejo como uma limitação muito grande para o que ele pretende fazer. E aí a gente volta, né, Raposo, para a discussão que a gente estava discutindo agora há pouco, né, do gerenciamento da equipe. Porque você, para contratar um cara desse, você tem que... É inaceitável que esses caras não saibam muito mais do que a gente, embora um médico tenha acabado de falar aqui no Café com Velocidade. Esses caras fazem avaliações, esses caras estão lá vendo o simulador, esses caras estão lá vendo assim, a análise técnica, assim, o quanto que o volante é virado na curva ou não. Para quem não acompanhou o Grande Prêmio da Austrália, vale lembrar que o Kubica bateu 2 vezes no sábado, porque não conseguiu, digamos, a curva, ele não fez a curva, basicamente. Ele alongou a curva, não fez a curva, talvez seja exagerado de falar, mas ele alongou a curva de uma maneira muito abriu demais, e as 2 vezes ele foi no muro, uma na entrada do box, a outra no meio da classificação, ali na saída da curva 10, ali na reta oposta, digamos assim, lá em Melbourne. Eu concordo plenamente com o que o Diogo falou. Eu não vejo ninguém que não ache legal, como seria legal para a Fórmula 1 ver o Kubica voltar. Eu lamento mais ainda pelo super talento que ele era, pelo que ele fez de manobras sensacionais quando ele era piloto normal, digamos assim, da BMW. Mas o que mais me impressiona em tudo isso é a imprensa. Eu ainda me choco mais ainda com a imprensa do que com a própria situação do Kubica, embora a gente já tenha falado aqui em 2018, né? O braço dele não consegue segurar o volante, como o Diogo acabou de lembrar, ele mal consegue apertar a mão, a gente viu ele lá na quarta-feira no Grande Prêmio do Brasil.
Ele pra esconde, apertar a mão né? dele, exatamente, para apertar a Ele mão meio dele, que esconde. você sabe que você não está apertando a mão de uma pessoa que. Ele não segura, ele não fecha a mão. É uma pena. Mas o Diogo foi perfeito. É um esporte que é decidido por 2 milésimos, 2 centésimos, 2 décimos, que é uma coisa que para nós não é nada, mas para a Fórmula 1 é uma eternidade. Então, quem coloca esse cara para dirigir, e eu sempre lembro, né? Ele sentou na Renault, a Renault não quis. Ele foi anunciado como piloto do WEC, o WEC, por algum motivo, não fechou. Ele teve um aumento financeiro de um aporte no ano passado gigantesco. Eu andei lendo até que seria o maior investimento em esporte de uma estatal polonesa na história. Então, na hora que você assina com um cara desse, você não está preocupado com performance. Eu não consigo, jamais vou conseguir aceitar escolher o Kubica ao invés do Ocon. Porque talvez terminem as carreiras, o Kubica terá sido, é provável ou não, que o Kubica no final de tudo seja, quem foi melhor, Kubica ou Ocon? Kubica, é muito provável que essa resposta seja o polonês. Mas neste momento, com 8 anos fora da Fórmula 1, sem ter se provado, que é o que eu bato muito na tecla no Twitter também, ele não se provou, ele tinha que pelo menos ter feito alguma coisa, gente, para se provar, para voltar. Ele não fez absolutamente nada disso. E aí é que me choca a postura da imprensa de chamar de conto de fadas, olha que história linda, o Kubica de volta à Fórmula 1, vamos todos ficar emocionados. Não é para se emocionar. Porque não é uma volta exatamente por mérito. Infelizmente não é. É uma volta muito mais pelo nome que chama de conto de fadas. Que é o cara que ficou 8 anos, voltou com o braço, né, todo destroçado e conseguiu lá voltar, conseguiu um pódio, por exemplo. Aí já pode chamar de conto de fadas. Não na Williams, vamos supor que ele mude de equipe, enfim. Mas chamar de conto de fadas, para mim, é a imprensa embarcando no superficial. É pegar a parte técnica, que para mim é a mais importante, e deixá-la em segundo, terceiro plano. E tecnicamente, infelizmente, gente, não dá para bater palma para a situação do Kubica. Tomara que ele nos prove errado, não é, Diogo, não é, Thiago? Tomara que ele prove a gente errado. A gente tem que virar e falar, olha aqui, eu falarei, não acreditava e olha ele vibrando. Na Austrália não foi absolutamente nada animador. E aí que eu respondo, Raposo, você colocou a questão do Stroll e do Sirotkin, que são casos completamente diferentes. Você pode avaliar os pilotos como companheiro de equipe. Isso o carro pode estar em primeiro, pode estar em 10º, pode estar em 20º. É onde o Alonso, por exemplo, brilhou. O Alonso brilhou na Minardi. E a Minardi era pior do que a Williams? Não era. A Minardi 2001 não era pior do que a Williams hoje. E você viu o Alonso ali se colocar entre os carros da frente nas classificações. Você viu o Alonso fazer boas corridas. É possível você avaliar pilotos em cadeiras elétricas. Eu não sei não, viu, Fábio Campos? Talvez eu discorde dessa tua opinião, porque quanto mais cadeira elétrica e quanto menos dinheiro a equipe tem, mais diferença entre um carro e o outro da mesma equipe pode existir. A peça só tem uma peça nova. Só tem e a Minardi 2001? Só tem... Não, mas nós estamos falando de uma época que não existe mais, né? Mas é um carro que andava atrás e um piloto que brilhou. O Alonso brilhou naquele carro. A gente viu já pilotos com carros de equipes pequenas. O Bianchi não brilhou. Então vamos trazer mais para essa época. Que carro o Bianchi guiava? O Bianchi não conseguiu lá seus pontinhos em Mônaco? Alguma coisa dá para se fazer, Raposo. É claro que você vai adaptar a sua análise muito menos a resultado e mais em performance, e mais em comparação com o companheiro de equipe. Mas eu não acho que Então, os pilotos das últimas equipes do grid nunca vão ser avaliados. Nunca vão avaliar o cara que anda na última equipe do grid. Você tem que adaptar a sua avaliação, mas você tem que avaliá-los também. Na minha opinião. Lembrando que o Alonso dividiu a equipe com o Tasso Marques, se eu não me engano, né? Sim, no começo sim. Que reclamou de desigualdade de situações na época. Reclamou, inclusive, de uma questão de um coisas que nunca vão ao ar, talvez no bloco que a gente for falar sobre o Netflix, sobre coisas que estão aparecendo aí. Então, a série de coisas que não vem ao ar pra gente, a gente não sabe. Não sei como era a condição do carro do Stroll contra o Sirotkin ano passado, por exemplo, para falar que o Stroll mostrou alguma coisa e deu um banho no rival, como ficou... Não, muito pelo contrário. Então... O Marx reclamou, eu me lembro na época que ele reclamou, que ele dizia que tinha alguma coisa esquisita com o carro dele, e aquela coisa, tem alguma coisa esquisita, é sempre a coisa do piloto, né? E ele disse que eram quase todos os mecânicos em cima do carro do Alonso, e ele dizendo que o carro não estava como estava antes, na pré-temporada. Passaram 6 ou 7 corridas, de tanto ele reclamar, que finalmente resolveram botar alguém lá de verdade e descobriram que tinha uma rachadura no chassi do carro dele. O carro não estava construído corretamente. Bem, assim
relatou na época, né? Então esse tipo de coisa com certeza deve ser muito comum na Fórmula 1, principalmente nas equipes menores. Você tem que privilegiar alguém para ter alguma coisa. Sem dúvida, sem dúvida. E você? Mas eu acho que até independente disso, desculpa te cortar, independente disso, o Alonso foi muito bem. Eu me lembro do Alonso conseguir largar a frente da Prost, a frente da Jaguar. O Alonso, ele, independente até da briga interna, ele impressionou em 2001, eu me lembro claramente. E você, querido ouvinte do Café com Velocidade, agora a gente quer saber a tua opinião. Falamos, desfalamos, viemos com várias teorias aqui, vários assuntos, fomos para o carrancudo da equipe, do chefe da equipe que se põe em respeito, dos engenheiros, no dinheiro, no piloto. Agora é a tua vez de opinar. Tanto aí, você pode opinar tanto no YouTube, quanto no e-mail, quanto no nosso site. Estamos aguardando o teu e-mail. E por aqui a gente encerra este primeiro bloco, que foi sobre a Williams. E a gente volta no bloco seguinte para falar sobre essa série do Netflix aí, que está deixando muita gente empolgada e muita gente aí com programas durante a semana em casa na TV.